Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscreverem no canal, clicar o seu joinha e a conhecerem as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando em nossos visitantes e membros com muito carinho. Nas últimas postagens, temos procurado desvendar um pouco da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, queremos olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Um trecho que fala do chamado, da vocação dos coríntios, escolhidos por Deus em Cristo, como diz Paulo. Um chamado que é também o de todos nós. Ouçamos. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois bem, Paulo começa afirmando que muitos dos coríntios não são sábios, nem poderosos, nem nobres de nascimento, considerando os conceitos usuais, seculares, do mundo comum. E prossegue. Mas Deus escolheu o que é tolo no mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que é desprezado no mundo para colocar no seu devido lugar todas as coisas, de modo que nenhum ser humano possa se gloriar diante de Deus. Ele é a fonte da vossa vida, diz aos Coríntios. Significa que, em Cristo Jesus, a quem Deus fez nossa sabedoria, nossa justiça, santificação e redenção, é que temos a fonte da vida. Por isso, quem quiser se vangloriar, que se vanglorie do Senhor. O que significam todas essas palavras? Já dissemos em outra postagem que a igreja em Corinto é jovem, talvez ainda imatura. Na ausência de Paulo, que agora está em Éfeso, recebeu Apolo, provindo de Alexandria. E provavelmente se impressionou pela eloquência e a sabedoria de Apolo. Na antiguidade, as pessoas que tinham essas características eram chamadas e consideradas filósofas. Sabemos que filósofo significa amigo da sabedoria. Alexandria, no Egito, era um centro intelectual do mundo antigo, à semelhança de Atenas, na Grécia. Impressionados, os coríntios começaram a criar divisões entre eles mesmos, como vimos em nossa postagem de outro final de semana. Alguns dizem que estão com Paulo, outros com Pedro, outros com Apolo. Paulo, então, quer chamar a atenção dos coríntios que não é a sabedoria que importa. Eles não são um grupo de filósofos, não são homens sábios de acordo com os padrões do mundo. Sabemos, pelos historiadores da igreja, que o cristianismo se espalhou mais rapidamente não entre os estudados, orgulhosos, nobres e ricos, mas entre os pobres, entre os escravos e as mulheres. Celso e Porfírio, dois grandes intelectuais pagãos, inclusive criticam a igreja primitiva, no século II e III, porque ela era tão popular entre as classes mais baixas. Paulo quer acentuar que, precisamente, Deus escolhe os humildes e os exalta acima dos poderosos, porque a eles, humildes, é revelada a boa nova, a verdade do Evangelho. Deus veio ao mundo como um humilde carpinteiro de Nazaré. Como um escravo, o Rei do Universo sofreu a morte na cruz. O Messias de Israel e de todas as nações é o Rei da Glória,
mas nasceu na humildade e sempre esteve com os humildes de coração. É o paradoxo do Evangelho. O paradoxo da cruz, os mistérios da encarnação e da cruz, são mistérios do autoesvaziamento de Deus, como Paulo ensinou aos Filipenses. Embora sendo Deus, disse ele, Jesus Cristo não se prevaleceu disso, mas se esvaziou a si mesmo, nascendo à semelhança dos homens em tudo, exceto no pecado. É se fazendo pequeno e humilde que Deus salva a humanidade. Os humildes são seus escolhidos, são os membros do corpo do seu Filho. Isto subverte a mentalidade antiga. O Império Romano, por exemplo, tinha seus estratos de poder, um grupo de elite poderoso, e na base da pirâmide socioeconômica, um outro grupo, muito numeroso, mas que não recebe a mesma consideração. Os próprios apóstolos são exemplos dessa escolha de Deus. Não eram cidadãos romanos, exceto Paulo. Pedro, o chefe, a rocha sobre quem Jesus fundou a igreja, era um pescador judeu, que também será crucificado, como eram os escravos. Estratos sociais, portanto, não devem enganar os coríntios. O povo escolhido é como eles, pois Deus escolheu o que é sem importância e desprezado, o que não tem utilidade, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. É o que Maria proclamou no Magnificat à sua prima Isabel. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Deus destronou os poderosos, como Herodes. Os Césares acabaram. Tantos imperadores e reis se foram. O poder da União Soviética se foi. É Cristo que permanece. Ele, que teve por pai adotivo São José, o qual não podia sequer comprar um cordeiro para oferecer no templo, tendo que adquirir 2 rolinhas. Jesus, aquele judeu que vivia na pequena Nazaré, é o Senhor, o Rei do Universo, e é nossa verdade, sabedoria, libertação e redenção. Paulo está mostrando isso aos coríntios e tentando erradicar deles o vício do orgulho, da arrogância, substituindo-o pelo valor da virtude da humildade, cujo modelo maior é Jesus, o eterno Filho de Deus. Os coríntios não devem ficar deslumbrados pelo mundo da sabedoria, nem duvidar de que foram escolhidos por Deus como são. Observemos como começa a nossa passagem. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. A palavra grega para chamar, aí, é klesis, e literalmente significa chamar. A palavra latina correspondente é vocatio, vocação. A vocação, para a qual os batizados, os cristãos, são chamados, é a da humildade, da pequenez, do assemelhar-se a Deus para se tornarem membros de Cristo Jesus. O chamado universal do cristão é um chamado à santidade, e não importa a sabedoria ou a ignorância, a origem ou as posses, nem mesmo a natureza específica da missão, seja o matrimônio, o sacerdócio, a vida consagrada, o laicato. Além disso tudo, ao lado da virtude da humildade, Paulo coloca o chamado à retidão, naquele contexto denominada justiça, e a santificação e a libertação do pecado. Interpretando essa passagem de Paulo, São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla no IV século da nossa era, cujo nome significa boca de ouro, pela profundidade e pureza do seu ensinamento, um grande pregador, portanto, enfatiza o paradoxo do Evangelho. Lembra que não foram os sábios, ricos e filósofos, como Platão, Aristóteles, Alexandre Magno, que converteram o mundo. Foram pessoas humildes lá da Galileia. Tudo pelo poder e pela graça de Deus. Pareciam loucos? Pregavam a loucura da cruz? Estaremos nós enlouquecidos ou somos fanáticos no mundo de hoje pregando Jesus Cristo? Não. É Cristo que planta as sementes do Evangelho que nós levamos com nossa fé e em nossa missão como batizados.
O milagre da conversão do mundo vem pela graça de Jesus Cristo, que Ele espalha através dos que escolheu, que hoje somos nós. Com esta certeza, não olhemos para a nossa pequenez e incapacidade, mas confiemos no Cristo e dele nos vangloriemos, levando-o a todo mundo que, mesmo se não sabe, precisa desesperadamente de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.